bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de eletrólise. Hoje no vídeo 2, aula número 2, eu vou falar de pontos importantes para vocês entenderem o primeiro tipo de eletrólise, que é a eletrólise ígnea. Bem, eu tinha falado na aula número 1 que a eletrólise dividia-se em eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui o card, tá? Para você clicar e assistir a aula número 1. Bem, voltando para aqui. Nós vamos falar então a respeito da eletrólise ígnea, que é um dos tipos de eletrólise. A eletrólise foi comentado que é um processo não espontâneo, ou seja, há um gasto de energia envolvido para que o processo ocorra. E aí, a primeira coisa que eu vou comentar é que é necessário, para fazer a eletrólise ígnea, uma substância iônica, ou seja, um composto formado por ligação iônica. A ligação iônica, é um tipo de ligação química que acontece entre um metal e um ametal, onde o metal perde elétron, transformando-se num cátion, e o ametal recebe esse elétron, transformando-se no ânion. Então, o objetivo da eletrólise é pegar este cátion e este ânion e forçá-los a novamente receber o elétron, sofrendo descarga em um dos polos, que daqui um pouquinho eu comento, e esse ânion forçar, a partir de uma corrente elétrica, a liberar esse elétron que ele havia recebido anteriormente. Então, quando nós temos o Na+, por exemplo, e o Cl-, que é o caso aqui do processo de fusão que deve ocorrer para que a eletrólise possa dar continuidade, na eletrólise ígnea, o princípio é atingir a temperatura de fusão, onde há a passagem do sólido para o líquido. Você vai fazer o seguinte, vai fazer em escala industrial, observar no contexto da questão que o NaCl ou qualquer outro composto de ligação iônica no estado sólido vai atingir a temperatura de fusão deste composto para que ele deixe de ser sólido e passe para o estado líquido. Então assim a gente vai conseguir separar o cátion do ânion. Nesse caso aqui que eu coloquei para vocês, tomando como base o NaCl, a gente tem aqui o Na+ no estado líquido e o Cl- no estado líquido. E aí o que é que a gente vai fazer com esse Na+, que foi separado do seu cristal, e o Cl-? Nós vamos forçá-los a respectivamente ganhar elétron, no caso do cátion, e perder o elétron, no caso do ânion. Lembre que quando a gente estudou ligação iônica, os compostos transformavam-se em íons para ficar estáveis. Agora a gente vai inverter o processo. A gente vai pegar esses íons que estão estáveis, vamos forçá-los a ficar instáveis para produzir menos estáveis, para produzir substâncias sem carga, substâncias com carga nula, que são substâncias simples. E aí, dando continuidade, o nosso modelo, que eu coloquei aqui, vai partir da fusão de um composto de ligação iônica que pode ser qualquer sal. Geralmente as questões de ensino médio, as questões de vestibulares e Enem citam sal. E do sal mais famosinho é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Em seguida, vocês vão reconhecer que a questão é uma questão de eletrólise ígnea, porque nós vamos ter uma célula ou cubo eletrolítico, ou célula eletrolítica. O que significa isso? Na verdade, é um aparato, um aparelho de escala industrial e laboratório, que ele é suscetível a altíssimas temperaturas, ou seja, como a gente tem um composto de ligação iônica, e uma das características do composto de ligação iônica é elevadas temperaturas, então essa cuba, onde vai ser inserido, por exemplo, o NaCl, ela deve ter a capacidade de suportar elevadíssimas temperaturas, já que os compostos iônicos têm temperaturas em torno de 800 graus Celsius, 1000 graus Celsius, então é necessário que essa cuba eletrolítica ela tenha essa capacidade de aguentar essas elevadas temperaturas. Bem, além da cuba ou célula eletrolítica, outra coisa que você vai encontrar na construção de todo o aparato para fazer a eletrólise ígnea são eletrodos. Nós vamos ter 2 eletrodos. E esses eletrodos, para que vocês tenham ideia, eles são eletrodos inertes, ou seja, são eletrodos que não vão participar da reação, que é o primeiro ponto que eu coloquei aqui para comentar a respeito dos eletrodos. Não participam da reação. Pessoal, quando eu comento que os eletrodos não participam da reação, eles não participam efetivamente. Significa o quê? Que eles não são reagentes. Então, eles vão sim estar envolvidos no processo, facilitando a reação acontecer, porém eles não são reagentes, ou seja,
o material do que eles são feitos não vai sofrer oxidação e não vai sofrer redução. Então, são eletrodos inertes, eletrodos não reativos, não participam efetivamente da reação. Um segundo ponto importante para falar dos eletrodos é que o papel deles no sistema de eletrólise é transportar corrente elétrica. Por quê? Então, se eles vão transportar corrente elétrica, né, eles devem ser bons condutores. E aí, nós vamos precisar realmente de um sistema onde permita esse fluxo de elétrons. Por quê? Porque a eletrólise, já foi comentada, que ela requer energia externa. Então, precisa de um local, precisa de um meio facilitador para o movimento dos elétrons, para que esse elétron chegue ao cátion e para que esses elétrons saiam do ânion e vão em direção ao cátodo. Então, a gente precisa que os eletrodos tenham essa facilidade de encaminhar esses elétrons, então eles devem ser bons condutores de elétrons. Geralmente as questões utilizam como material condutor a platina, eletrodo de grafite, que é carbono do tipo grafite, e eventualmente podemos utilizar o ouro. Só que o ouro, né, apesar de ser um metal nobre, né, que é difícil reação, ele é oneroso, né, é caro utilizar ouro, mas pode sim haver uma questão em que utilize eletrodos de ouro, tá? Então, geralmente a gente vê mais platina e grafite. Grafite, né, carbono do tipo grafite, um dos alótopos do carbono. Bem, esses dois eletrodos, eles vão ser caracterizados, né, a partir do seu potencial de redução, que é tema para a próxima aula. Nós vamos caracterizá-los como polo positivo e polo negativo. Então, um primeiro eletrodo vai ser responsável, está ligado ao polo positivo, e o segundo eletrodo vai estar responsável pelo polo negativo. Para que vocês tenham uma ideia, não só na eletrólise tem polos positivo e negativo, mas em pilhas nós também temos, né? A princípio, quando a gente começa a estudar eletroquímica, a gente vai logo partir para o estudo de pilhas e reconhecer esses polos. O polo positivo, no caso da eletrólise, vai ser o ânodo, tá? E o polo negativo vai ser o cátodo. Neste sentido, é algo que é bem diferente das pilhas. Quando a gente estuda pilhas, o polo positivo lá nas pilhas é o cátodo, já que o nosso cátodo, no desenvolver da questão, sempre será o polo negativo. Então, cuidado que na mudança de conteúdo de pilhas para eletrólise, os polos são invertidos. Ou seja, o polo positivo é o ânodo aqui na eletrólise e o polo negativo é o cátodo. E aí, uma coisa que permanece tanto em pilhas quanto eletrólise é as semi-reações. Sempre no ânodo vai acontecer a oxidação e sempre no cátodo vai ocorrer a redução. Então, o que é oxidação e o que é redução? Bem, pensando em oxidação, sempre quando a gente pensa que uma espécie química está sofrendo oxidação, quer dizer que ela vai perder elétrons. Então, se essa espécie vai perder elétrons, a gente vai pensar na eletrólise ígnea, quem é dos dois íons, o cátion ou o ânion, que tem elétrons disponíveis para doar, perder. Nesse caso é o ânion. Então, o ânion vai sofrer a oxidação, ele vai perder o elétron que ele tem. Em contrapartida, quem vai sofrer a redução, ou seja, ganhar elétron, é quem tem carência de elétron, que nesse caso vai ser o cátion. Então, o cátion é uma espécie que tinha perdido o elétron e agora, de maneira forçada, ele vai receber esse elétron. Então, ele vai ganhar o elétron e, ao ganhar elétron, ele sofre redução. Lembrando que a oxidação, que é a perda do elétron, a espécie que vai sofrer oxidação vai ter um aumento do NOx e a espécie que vai ganhar elétrons, sofrendo redução, vai ter uma diminuição do NOx. E aí, pontuando os últimos, né, tópicos importantes de eletrólise ígnea, dessa aula 2 de eletrólise ígnea, nós temos aqui que quem sofre oxidação, ou seja, quem perde elétron, vai provocar o processo oposto na outra espécie. Ou seja, quem sofre oxidação significa que vai provocar redução. Então, se o ânion, a gente sabe que a espécie que vai perder elétrons vai sofrer oxidação, o nosso ânion, ele sofre oxidação, perdendo elétron, mas ele vai provocar no cátion a redução. Então, ele é o agente redutor. E por último, a espécie que sofre redução, ou seja, que ganha elétron, que será o cátion, então ele vai ganhar esse elétron, pelo menos um mol de elétrons, ou se for a unidade de um cátion, um elétron,
ele vai ganhar esse elétron, vai sofrer redução, diminuindo o NOx, mas vai induzir, provocar o processo de oxidação, ou seja, fazendo com que outra espécie perda elétron. Então, na verdade, é uma associação, né? Uma coisa só acontece na dependência da outra. Então, quem provoca a oxidação é o agente oxidante. Então, quem sofre redução, agente oxidante, quem sofre oxidação, agente redutor. E aí, pessoal, outros parâmetros, outros pontos importantes serão comentados na nossa aula 3. Em breve eu retorno aqui com a aula 3 para vocês que vocês tenham toda a teoria acessível de eletrólise e possam, então, desenvolver as questões do Enem, questões de vestibulares tradicionais ou as questões mesmo destinadas ao seu estudo do ensino médio. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, tá? Em breve eu retorno aqui com a próxima aula, com o próximo vídeo. Beijo a todos!